O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, o evangelho de hoje é Marcos. Cada dia muda um pouco. E hoje é a festa do batismo do Senhor. Que a gente precisa entender o que é o batismo, né? É um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Sacramento de iniciação, que faz a gente iniciar na fé. Os 2 mais importantes, batismo e Eucaristia. Não pode ser católico sem ser batizado na Igreja Católica. Para ser católico, começa sendo batizado na Igreja Católica. E o que significa esse batismo? Botar água na cabeça do menino. A água é o Espírito Santo. Não é só botar água na cabeça do menino, não. Tem várias conceituações que você pode ler. Romanos 6, de 1 a 11, Paulo vai explicar o que é o batismo. Viver a vida de Cristo, morrer a morte de Cristo e ressuscitar com Cristo. Aí eu pergunto, né, porque todos vocês foram batizados, ou quase todos, eu também. Você está vivendo a vida de Cristo, do jeito que Cristo quer? Está seguindo a orientação do arcebispo? Não está. Vai morrer a morte de Cristo, de cruz, para ressuscitar com Ele? Porque é esse o sentido do batismo. Viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo é fazer o que Ele fez, principalmente ser obediente ao Pai, dando a vida pelos outros. Você está sendo obediente? Porque não adianta só a gente, né, dizer que é católico, se não faz. Então é de uma riqueza, uma profundidade muito grande, que a gente deveria prestar atenção. O viver a vida de Cristo significa dar a vida pelos outros, cada dia. Então, por exemplo, numa pandemia dessa, eu não posso pensar em mim. O Papa está falando todo, eu tenho que pensar nos outros. A gente sai, inclusive aqui na nossa paróquia, aqui na igreja eu vejo de máscara, porque, né, mas a gente sai daqui, o pessoal aqui na paróquia, 80% não usa máscara. Aqui do lado mesmo, esses bar que tem aí, ninguém está de máscara. E aí? Bota máscara só quando entra na igreja? Não adianta não. Quer dizer, adianta porque aqui não entra, né? Sem máscara. Mas você tem que usar máscara também lá fora. E diga para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, todo mundo tem que usar. Aqui na paróquia, todo mundo que vai pegar, já pegou. E vai morrer, e se não morrer, vai passar para os outros. Porque tem gente que tem um vírus e passa, não morre e passa para os outros. Porque é uma coisa que nem a ciência sabe direito o que é. Os cientistas estão tudo doido aí, sem saber. É vacina que vem do canto, vem do outro, vem da colar. Nem eles sabem. É porque a ciência não tem certeza de nada mesmo, não.
mas sabe-se mais ou menos que tem que se precaver. Distanciamento, máscara, gel, álcool. Porque se você entrar na UTI, meu filho, você tem muita chance de não sair. E se você não tem cuidado, pode até não entrar, mas vai levar os outros para dentro da UTI. Se você tiver e está passando. Então, nosso bairro é incrível, com Fortaleza todinha, né? O pessoal não respeita. Se não respeita, como é que é católico? Como é que eu vivo a vida de Cristo? Como é que eu morro a morte de Cristo? Como é que eu ressuscito com Cristo? Como é que eu dou a vida pelos outros? Eu estou atirando a vida do outro. Naquele tempo, João Batista pregava no deserto. Aqui é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos inicia com essa pregação de João Batista. A pregação dele é para a conversão. Eu tenho dito aqui. João não tira o pecado, ele só prega para que a gente se converta. Mas se converter já é muita coisa. Se converter já é muita coisa. Ele no deserto, numa vida de penitência, jejum, que hoje em dia pouco se fala, pregava o batismo de conversão. Que é a conversão? Você está pecando? Estou, pois desde pecar. Se é desobediente? Sou, pois desde ser. Pronto, conversão é isso. E deixe seu orgulho, né? Porque o orgulho é o que faz você ser do jeito que você é. E cada um. O orgulho que levou Adão e Eva para o buraco. E nosso Senhor tirou. Então esse batismo de João Batista é para que a gente se converta. E ele batiza nosso Senhor, porque as Escrituras assim tinham dito. E nosso Senhor depois começou a batizar, que é o que relata o Evangelho de hoje. Tem uma grande diferença entre o batismo de nosso Senhor e de João. Jesus, ele tira o pecado. No dia que a gente foi batizado, quando criança, foi tirado o pecado original. Pecado de orgulho, desobediência. Pecado de querer ser o que não é, querer ser Deus. Esse é o pecado de Adão e Eva. E você tem, não pecado mais, você tem a propensão ao pecado. Eu também. Então, eu não tenho mais o pecado original, mas eu posso pecar ainda por orgulho, desobediência e querer ser mais do que eu sou. Porque foi tirado o pecado, mas a tendência ao pecado não foi tirada, não. Então tem que vigiar para não cair. Quando o Senhor Jesus começou a batizar, os discípulos de João ficaram com inveja. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ir para João e foram para Jesus. A inveja é uma coisa muito ruim. E tem muito na igreja esse negócio de inveja. Né? Em todo mundo tem esse negócio de inveja. Então, o João estava batizando, muita gente ia para lá. Ele batizou até Nosso Senhor. Depois Nosso Senhor começou a batizar. Aí muita gente que ia para João passou aí para Nosso Senhor. E os discípulos de João ficaram com inveja e foram dizer a João: olha, aquele Jesus lá que tu batizou, ele está batizando e muita gente vai até ele, não vem mais para cá não. É claro, Nosso Senhor é muito superior a João Batista. Nosso Senhor é Deus, só ele tem o Espírito Santo. Ele não tem não, ele é um com o Espírito Santo. Ele é Deus com o Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele expulsa o demônio, ele cura. É claro que o povo ia para Jesus. Então foram fofocar para João.
Fofoca é outra coisa, que acaba com a igreja, acaba com tudo, né? E você pensa que João ficou com raiva? Ficou não. Porque João era um santo. João Batista é um homem da verdade, do testemunho, da justiça. Ficou com raiva não, João. Foi feliz. Ele tem que crescer, eu tenho que diminuir. Deus é ele, eu não sou Deus não. É ele mesmo que você tem que ir. É a grande lição que João dá para o mundo de hoje. Orgulhoso, querendo ser o que não é. Ficou com inveja não, ficou muito feliz João Batista. Eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália dele. É porque a sandália daquela época não é como a sandália de hoje não, nessa sandália havaiana não, viu? Não tinha não. A sandália era de couro. Falei de manhã, aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mostra um pouco como é a sandália. Os soldados romanos, eles calçavam aquela sandália, e vinha o couro até a canela, e eles passavam tira de couro para amarrar. Por isso que ele está falando, desatar a correia da sandália, porque a sandália era feita de correia de couro. Mas aqui significa mais do que isso, significa humildade. João reconhece que ele não é Deus, ele não é ninguém diante do nosso Senhor. Mas ele tinha um plano, tinha uma vocação, tinha um desígnio, tinha um projeto, que era anunciar nosso Senhor. Como cada um de nós também tem uma vocação. E a nossa vocação é, como a de João, de anunciar nosso Senhor, e como a de Jesus, dar a vida pelos outros. A nossa vocação é uma mistura da vocação de João e de nosso Senhor. Se a gente é católico, ou quer ser. Então o Evangelho de hoje fala isso. João batizando e Jesus batizando. João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Nosso Senhor é muito mais forte do que ele, porque o único que tem poder de perdoar é nosso Senhor. João não tem, nem o padre tem. Quando o padre diz eu te perdoo, é nosso Senhor que perdoa. Quando o padre diz eis o meu corpo na Eucaristia, não é o corpo do padre, é de nosso Senhor, e é nosso Senhor falando com as palavras do padre, mas é nosso Senhor. Isto é o meu corpo oferto por vós, é nosso Senhor. Eu não sou digno de me abaixar para desatar a sua sandália. É mesmo não, ninguém é digno não. Ninguém é digno de desatar a correia da sandália de nosso Senhor não. Ninguém é digno de fazer nada. Só reconhecer que não é digno, né? Já é muita coisa. Eu vos batizei com água. O batismo de João é só água, não tira pecado. Essa água que nós colocamos aí na frente. E nós vamos hoje renovar as promessas do nosso batismo. João batizava só com água, só para conversão. Nosso Senhor não. Quando o padre coloca água na cabeça do menino, se eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando entra no menino o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem mais pecado. A criança é toda santa. Já é santa, porque o menino é inocente, nasce inocente. A igreja diz que até os 7 anos não tem consciência do que é certo e do que é errado. Se você não tem consciência do que é certo e do que é errado, você não peca. Só peca quem tem consciência. Quem não tem consciência do que é certo e errado, não peca. O pecado começa com a consciência. O que é a consciência? Quando você sabe o que é certo e o que é errado. E quando você sabe o que é certo e o que é errado, e ainda assim você quer fazer, pecado mortal, se você quer ofender a Deus. E se você matar uma formiguinha, só uma, com ódio de Deus, pode confessar, pecado mortal. Não porque matou a formiguinha, mas porque matou com ódio de Deus, pecado mortal. Tudo que a gente faz, tendo consciência que é errado, e que ofende a Deus, e ainda assim faz,
Pecado mortal. Tem que confessar? Tem. Pecado contra a lei de Deus, os 10 mandamentos, mortal. E Nosso Senhor ainda é mais exigente, porque a lei diz não matar. Mas Nosso Senhor vai dizer, se você se irar, odiar, ter raiva do outro, pecado mortal. Aí o mandamento diz não adulterar. E Nosso Senhor vai dizer, se você olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem com desejo, pecado mortal. Isso é o mandamento da lei de Deus. E o mandamento da igreja, vir à missa aos domingos. Se você tem uma certa idade, você está doente e não pode vir, é pecado? Não, é não. Mas se está bem de saúde, não vem porque não quer, pecado mortal. Tem que confessar? Tem. Para você ver, mas por que tem que confessar? Para você ver a responsabilidade de ser católico. Não é uma brincadeira ser católico. Eu não sou católico para brincar, não. Eu sou católico porque eu quero ser. Né? Pagar o dízimo. Não pago, não. Eu não estou nem aí. Pecado mortal. Pecado mortal. E o Papa Bento XVI, né, grande Papa, grande teólogo, ainda está vivo. Ele escreveu muita coisa boa. É bom vocês lerem aí, né? Vez ou outra os documentos do Papa Bento XVI, que é muito bom. Num deles ele diz: a célula da Igreja Católica são as paróquias, não são as comunidades. Mas hoje todo mundo dá muito valor, mais valor à comunidade do que à paróquia. A primeira responsabilidade do católico não é a comunidade, eu sinto muito, é a paróquia. Se você está duvidando, vai ler o documento do Bento XVI. Se fosse eu dizendo, você podia até duvidar, mas foi o Bento XVI que escreveu. A célula da Igreja Católica não são essas novas comunidades. Por maior que sejam as comunidades, são as paróquias. Comunidade nenhuma batiza, comunidade nenhuma casa, comunidade nenhuma faz nada, se não tiver autorização do bispo, se não passar pela paróquia. Então é a paróquia que tem que é o centro da vida católica. Não são as comunidades. Sou contra a comunidade não, fundei até uma. Mas eu tenho consciência que é a paróquia, que não é a comunidade. Né? E muitas vezes as pessoas vêm sem nenhuma responsabilidade com a paróquia. Aí eu não entendo. Não entendo. Pois então tenha consciência que a sua primeira responsabilidade, você que mora na Santa Terezinha, a sua primeira responsabilidade é com a paróquia Santa Terezinha. E se não sabia, está sabendo. Né? Bento XVI, grande teólogo, maior teólogo, vivo hoje é ele. Não mostrei outro, não tem não. Então, primeiro ter esse sentido de pertença à paróquia, né? Respeitar, até porque o sacramento vem da onde? Da paróquia. É batizado onde? Na paróquia. Casa onde? Na paróquia. Na igreja, não pode mais casar e antes podia, né? Em praia, sei lá. O bispo fechou, graças a Deus. Nem buffet, coisa nenhuma. Casa na paróquia, na igreja, em capela da paróquia. Quando batiza, tem que constar no livro da onde? Da paróquia. E se tem alguma comunidade na paróquia, não consta, não é no livro da comunidade não, é da paróquia. Então a célula da igreja, irmão, somos nós. Você vê a responsabilidade que você tem. E não é só o padre não. O que é o padre sem a comunidade? Nada. Se estivesse aqui sozinho celebrando missa, todo dia. Então é a paróquia, o padre com a comunidade. Vocês têm uma grande responsabilidade de pertença à paróquia de Santa Terezinha. Não só pelo sacramento, pela vida pastoral na paróquia.
E não dividir, né? Ah, não, porque eu sou da colar, não estou nem aí para a paróquia. Leia a carta do Bento XVI. Depois de mim vem alguém mais forte do que eu, nosso Senhor. Eu não sou digno de me abaixar para desatar a sua sandália. Não, nem ele, nem eu, nem ninguém. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem dá vida é o Espírito Santo. Quem perdoa é o Espírito Santo. Quem ressuscita é o Espírito Santo. Dia que eu morrer, quem vai te ressuscitar é o Espírito Santo. É claro que onde está o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Você não pode separar. Você pode entender que são 3 pessoas, mas não pode separar porque é um Deus só. Então eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que a missa começa? Em nome do Pai, do Filho das 3 pessoas, e é um Deus só. Isso significa o quê? Muita coisa. Primeiro, que não tem outro Deus, só tem esse. Não tem outro espírito por aí, não tem. Esse negócio aí de dizer que lá não sei aonde, não, só tem um Deus, quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As outras religiões têm o quê? Semente de verdade. Tem plenitude? Não. A única igreja que tem a plenitude da revelação, que é? Igreja Católica, Apostólica Romana, essa aqui. Concílio Vaticano II. Só ler. É documento da igreja. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus morava em Nazaré, no norte. Não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, no sul. Fugiu para o Egito. Quando voltou do Egito, quando o rei Herodes morreu, aquele que matou as crianças, ele foi morar em Nazaré. Por quê? Porque Maria e José moravam lá. Ele era menino, foi morar lá. Ficou até mais ou menos 30 anos. Não tem data exata, não. Lucas diz, em torno de 30 anos, ele saiu de casa e foi começar a pregar. Em torno de 30 anos. Não tem data exata. Mas morava então em Nazaré. E ali perto de Nazaré, ele andava naquela cidade. Caná, Lucas 7, curou o filho da viúva de Naim. Caná multiplicou água em vinho. Naim curou o filho da viúva. Cafarnaum morava Pedro. Pedro morava em Cafarnaum, que era do lado do mar, do lago. Então ele percorria a cidade ali perto. Aqui diz o Evangelho que ele veio de Nazaré da Galileia no norte e foi batizado por João no Jordão. O Jordão cruza o território de Israel todinho, do norte até o sul. Começa lá no lago e vai até o Mar Morto. Então ele sai de Nazaré e vai até o Jordão. E lá é batizado. Ainda hoje tem um local lá que a tradição diz que foi o local onde ele foi batizado. Estive lá 3 vezes nesse local. Celebramos lá. Quando foi batizado por João, saindo da água, Jesus vê o céu se abrir e o Espírito, como um pássaro, aqui diz como uma pomba, descer sobre ele. Na hora que está sendo batizado, o céu se abre. Tem uma teofania, manifestação de Deus, e o Espírito desce sobre ele. Aqui diz o Evangelho com a forma. O Espírito não tem forma de nada, o Espírito é um Espírito. Só que ele pode se materializar. E aqui aconteceu. Mas ele é Espírito. Como Espírito, ele não tem forma. E é o Espírito Santo. Nesse momento ele se materializa na forma de uma pomba. Por quê? Noé, quando teve o dilúvio, ele soltou o quê? Soltou o quê? Para anunciar o quê? O fim da treva e a salvação daqueles que estavam com ele na arca. Jesus anuncia o quê? O fim do pecado e a salvação. Então aquela pomba também lá era o Espírito Santo. É aquele que tira o nosso pecado.
descer sobre ele. Do céu veio uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A voz do Pai. Aqui você tem o que? A Trindade Santa. O Filho sendo batizado, o Espírito vindo sobre ele e a voz do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outro Deus. Não existe outro Deus. Só um. Só um. Que é o Pai, o Filho e o Espírito. 3 pessoas, mas é um Deus só. Aqui tem, está claro, a Trindade Santa. A manifestação da Trindade. A pomba, que é o Espírito, vem sobre ele. O Filho está sendo batizado. E a voz do Pai que fala. E fala que o Filho é o Filho amado.